Olá, pessoal! Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a pesquisa estatística e termos relacionados a ela, tá? Assim como os tipos de variáveis que nós encontramos na pesquisa estatística. A pesquisa estatística ela é utilizada para poder saber de algum assunto em relação ao objetivo que se quer chegar, né? Aqui nós temos três exemplos. Temos aqui a coordenadora de uma escola vai pesquisar em relação às matérias que os alunos mais gostam. Uma emissora de TV vai lançar um programa e quer saber qual tipo de tema que as pessoas mais gostam. A prefeitura de uma cidade vai instalar um posto de saúde e quer saber qual o melhor horário para atender as pessoas, e assim por diante. Então, uma pesquisa estatística ela é usada para a gente poder saber de alguns fatores para aplicar aí algum serviço, criar algum produto, fazer algumas mudanças e assim por diante, tá? Aí dentro da pesquisa estatística nós temos a população e a amostra. O que seria a população? A população de uma determinada pesquisa seria todas as pessoas envolvendo aquela pesquisa, que pode ser envolvida naquela pesquisa. Então, no caso, por exemplo, da matéria preferida dos alunos, nós temos a população, a escola, todos os alunos, todas as séries, né, que tem ali a escola. E a amostra foi o pessoal do 7º ano, como está falando aqui na pesquisa, né? Você está querendo saber do pessoal do 7º ano, como vocês estão vendo aí. Então, essa seria a amostra, tá? Ou também podemos chamar a população de universo estatístico, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Aí na segunda situação, né, nós temos os telespectadores dessa TV. Então, a população seria todos os telespectadores dessa TV, tá? E a amostra seria das pessoas que gostariam de assistir esse programa, que gostam desse programa. Então, daí pegou, né, as pessoas, os telespectadores deste programa e fez uma análise, e fez uma entrevista, né, uma pesquisa para saber qual é o tema que eles mais gostariam de ver, tá? Aí nós temos um exemplo aqui que nós chamamos de diagrama de Venn, tá? A parte laranja, que a gente chama aí de universo estatístico, né? O balão maior, o laranja, universo estatístico, que é toda a população ali. E o verdinho, onde está a letra A, é a amostra, ou seja, o pedacinho, né, o pouquinho de pessoas que você vai pegar para pesquisar, tá? Aí fala aqui, ó, a escolha das pessoas que constituem a amostra deve ser criteriosa para que ela represente a opinião de toda a população. Então, ou seja, não adianta também você pegar uma amostra apenas com algumas características só e não abordando outras características dessa população. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa igual lá do postinho. Ele precisa pegar, então, pessoas que usam o postinho ali naquele bairro. Não adianta ele pegar pessoas que usam outro postinho de outro bairro, que não vai ser uma amostra viável, né? Então, ele precisa pegar ali uma amostra do pessoal daquele bairro que usa aquele postinho do qual ele está fazendo a análise. Aí nós temos também, como termo da pesquisa, indivíduo ou objeto da pesquisa, tá? Então, ou seja, quando a gente se fala de pessoas, então você tem o indivíduo de cada pesquisa. Quando você se fala de coisas, então você tem o objeto da pesquisa, tá? E aqui está dando um exemplo, né, que há pesquisas em que o objeto não é uma pessoa. Por exemplo, em uma indústria, foi feita a seguinte pesquisa: para cada lote de parafusos fabricado, quantos apresentaram defeito? Então, nesse caso aqui, o objeto da pesquisa são os parafusos, para saber quais que estão sendo bem fabricados e quais estão saindo com defeito, né, para saber a porcentagem aí, tá? Vamos pular aqui para variável e valor da variável. Então, nós aprendemos aí o termo, né, população e amostra, tá? Objeto ou indivíduo da pesquisa. Agora, variável e valor da variável. A variável é aquilo que você quer pesquisar. E o valor da variável se é uma qualidade, né, um nome, ou uma quantidade, tá?
Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de uma pesquisa, né? Qual é seu esporte favorito? Aí, nesse caso, ó, esporte é a variável da pesquisa. E judô, futebol e natação são os valores dessa variável. Nesse caso, esses valores aqui são apenas valores nominais, né? Não tem valores numéricos aqui, apenas nomes dos esportes, tá? Então, a variável dessa pesquisa é o esporte, e os valores dessa variável seriam os tipos de esporte, tá? Então, nós temos aqui nas imagens, né, o futebol, a natação e o judô, como foi mencionado ali na pesquisa. Aí nós temos aqui uma outra pesquisa. Qual é seu grau de instrução? Então aqui é uma pergunta, né, que estou fazendo. Então você que está assistindo, qual é seu grau de instrução? Até que série você estudou ou está estudando? Aí está falando a variável grau de instrução, ela tem os possíveis valores. Pode ser ensino fundamental, ensino médio, superior e assim por diante. Ensino técnico e assim por diante, tá? Aí nós temos aqui mais um exemplo, né? Qual é a sua idade? Então a variável aqui é idade. Mas qual é o valor dessa variável? São os anos da idade, né? Quantos anos você tem? Então, no caso, 6 anos, 10 anos, 45 anos, 20 anos e assim por diante, tá? Então, voltando aqui, ó. Variável é o que você está pesquisando e o valor da variável é o nome dessas coisas que você está pesquisando, tá? Para ficar mais claro aí. Aí nós temos também os tipos de variáveis. Então nós vamos ter as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas, tá? Então, por exemplo aqui, grau de instrução e esporte são variáveis qualitativas, ou seja, são nomes de coisas, tá? Não são quantidades, não são contagens de coisas, nem medidas de coisas, são apenas nomes. Então, qualidade, qualitativa, tá? Aí, a variável quantidade de anos, a idade, aí você conta quantos anos. Então, você tem uma quantitativa, variável quantitativa. Então, os tipos de variável expressa qualidade ou expressa quantidade, tá? Vamos fazer aqui, então, um resumo geral. Nós vimos aí que nós temos população e amostra. A população é o total, a amostra é uma parte desse total. Nós vimos também indivíduo objeto da pesquisa, que é o que está se pesquisando, tá? Quem está fazendo parte ou o que está fazendo parte dessa pesquisa, se são pessoas ou objetos ou qualquer outro tipo de coisa. Nós vimos também aqui variável e valor da variável, que a variável é o que se pesquisa e o valor da variável é o nome daquilo que você se pesquisa ou a quantidade. E nós vimos aqui também que os tipos de variáveis são quantitativas ou qualitativa. Qualitativa é quando só expressa nomes das coisas e quantitativa é quando expressa quantidade ou medida de alguma coisa, tá? Então agora aqui o exercício para ser resolvido, eu vou pedir também que vocês pausem o vídeo aí, como de costume, e responda a questão 5 ABC e a questão 6. Pausem o vídeo que nós já voltamos. Então, como vocês pausaram o vídeo para responder, se caso sim fica dúvida, volta o vídeo de novo, né, para ver a explicação novamente, tá? Então está falando aqui, identifique a variável e alguns de seus possíveis valores nas questões seguintes. Então, qual é a sua altura? Então, a variável aqui, qual que é? A medida da sua altura. Então, pode ser 1,50 m, 1,40 m, 1,70 m, 1,75 m e assim por diante. B. Quantos aparelhos de TV há em sua casa? Aqui, a variável é quantidades de aparelhos de TV, tá? Aí pode ser os valores 1 aparelho de TV, 2 aparelhos de TV, 3 aparelhos de TV. Se caso estivesse perguntando aqui quantos aparelhos e quais as marcas, aí você teria duas variáveis aqui. Você teria a variável quantitativa e a variável qualitativa, no caso que só tem a quantitativa.
Qual é a sua cor predileta? Agora aqui, você não vai buscar uma quantidade de coisas, você apenas vai buscar aqui nome das coisas. Então, por exemplo, a cor predileta pode ser azul, pode ser verde, pode ser rosa, assim por diante. Então, a variável aqui é cor predileta, cores, né? Aí, pode ser azul, verde, rosa, assim por diante. 6. Informe o tipo da variável dos itens do exercício anterior. Então, altura, como eu falei anteriormente, é medida. Então, a medida é quantitativa. Quantos, aparelhos está falando, quantos, né? Quando já tem essa palavra quantos, né? Então, você já sabe que é quantidade, quantitativa. Agora, qual é a sua cor predileta? Aí, no caso aqui, é preferência. Então, quando é preferência, geralmente pode ser já qualitativa, tá? Você não precisa nem ficar pensando muito. Então, cor predileta é qualitativa, beleza? Na próxima aula, nós vamos ver, então, sobre as variáveis estatísticas, a medida, aliás, o cálculo da média aritmética e assim por diante, tá? Então, até a próxima aula. Curta o vídeo, siga o canal, compartilhe com seus colegas que não assistiram ainda. Resolva os exercícios lá do formulário que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, do Facebook e também no Google Class. Até a próxima!